Eu vou agora com o Antônio do Rio de Paz, presidente da ONG Rio de Paz, que conhece muito bem a realidade, como dessa senhora que falou com a gente, mas não é só da Dona Maria. A gente viu, Antônio, nas filas da Caixa Econômica, em meio à pandemia, o desespero de uma população que já vivia na extrema pobreza e que o Brasil não enxerga, o Brasil não vê. E veio à tona porque essas pessoas viviam de subempregos, de ter da mão para a boca e, de repente, se viram sem ter o que comer. Eu respondi muitas críticas quando eu falava assim, tem que ficar em casa, tem que ficar em casa. E realmente veio para jogar na minha cara também, de que é o seguinte, para muita gente, é diferente de uma Europa, de fazer um lockdown e você poder se resguardar. As pessoas ou estão expostas ao vírus ou à fome, Antônio. Olha a tristeza que é isso. Isabela, por que eu sou contra o fim do auxílio emergencial no mês de dezembro? Porque você não pode estabelecer o fim do pagamento desse benefício sem ter estabelecido o fim da pandemia e da mega crise de desemprego que assola o país. São 14 milhões de brasileiros desempregados. O IBGE estima que 13 milhões podem ser somados a estes, uma vez que estão desempregados, mas não procuraram emprego, pelos mais diferentes motivos, entre os quais a falta de esperança de encontrar um. 54 milhões de brasileiros vivem com R$450 por mês. 13 milhões com R$130 por mês. Imagine só, eu te dou 130 reais e digo para você, se vira. Então, nós estamos diante de uma mega irresponsabilidade que está remetendo milhões de famílias brasileiras para a insegurança alimentar a partir do mês de janeiro. Em contrapartida, Antônio, a gente sabe hoje, aprendendo com tudo isso, que aí a gente está vendo agora, para se ter uma ideia, algumas dessas crianças, e aí a gente fala sobre, claro, com todas as medidas de segurança, a importância de você ter creches e escolas para essas crianças comerem. E aí a gente tem hoje um dado de que existe o não pagamento de 45 milhões, se eu não me engano, e a possibilidade de fechamento de 203 creches no Rio de Janeiro. Você imagina, então, somado a isso, a falta de um pagamento de auxílio emergencial para essas famílias. Para quem não está consternado, na imagem são crianças que passam fome e crianças em que a vida da escola particular vai voltar com a segurança, porque não vamos nos livrar tão cedo desse troço, então a gente vai ter que se adaptar. Criança fora da escola já perceberam que não também é uma boa coisa, a gente está aprendendo com o carro andando, mas assim, as pessoas têm que olhar para as crianças pobres, para as crianças que não têm nada, para as crianças que a creche fechou, a escola fechou, mas ela continua exposta ao tráfico de drogas, exposta ao vírus no meio da rua, porque ela não tem uma casa, como a gente está vendo na imagem, para ficar no lockdown bonitinho, lá certinho, não tem água muitas vezes dentro dessa casa, como você pode estar vendo. Então, assim, o problema é tão gigante que a falta desse pagamento vai também gerar uma bola de neve que essas crianças não vão ter a creche nem para comer uma refeição no dia. Isso está me preocupando, isso está me desesperando, Antônio. Isabela, assim que o governo anunciou que cortaria o auxílio emergencial em dezembro, nós começamos a correr as favelas do Rio de Janeiro. Olha, eu posso dizer que visitei dezenas de barracos no Jacarezinho, no Mandela, em Manguinhos e na Vila Kennedy. E ainda fiz uma viagem a Brasília, na qual visitei a favela de Santa Luzia, que está a 13 quilômetros do Palácio do Planalto, na qual eu vi pessoas vivendo em condição subhumana. O que me chamou a atenção foi a quantidade de famílias que são mantidas unicamente pelas mães. E mães que têm que dar conta da alimentação e do estudo de 3, 4, 5, 6 filhos, sem ajuda de nenhum homem. Mães que vivem do trabalho informal e que agora não estão podendo manter a casa. Eu não estou falando, você usou uma palavra dura aí, mas é uma palavra bem empregada, porque costuma-se dizer que o desempregado, o pobre, encontra-se muitas vezes nesse quadro de petição de miséria por ser um vagabundo. O que essa pandemia está nos ensinando é que pessoas podem empobrecer em razão dos mais diferentes reveses da vida.
nós estamos aprendendo, Isabela, uma grande lição, que o projeto da humanidade é inviável sem a solidariedade entre os homens. E uma solidariedade que tem que começar pelo poder público. Isabela, nós estamos desde março subindo as favelas do Rio de Janeiro, levando cesta básica para o pobre. Vivemos experiência nessa pandemia de pessoas, ao verem a porta aberta e a nossa presença para entregar uma cesta básica, se lançarem nos nossos braços para agradecer pela chegada do pão, em razão do fato de estarem com a despensa completamente vazia. Por que eu digo que o poder público tem que fazer a sua parte? Porque o problema é de tamanha magnitude que nós, dos movimentos sociais, não estamos dando conta. Nós não temos recursos e ainda que se tivéssemos recursos assim... Não é solução. Não temos braço. Isabela, nós não temos braço. Se o Estado brasileiro não agir, nós vamos ver a chapa ficar quente, o caldo vai entornar. E olha, já era momento do ministro da Justiça e dos responsáveis pela segurança pública do nosso país se pronunciarem sobre o que pode acontecer com essa nação quando pais virem os seus filhos sem um pão dentro de casa. Isso é uma situação dramática. Eu estou falando de pessoas, nas entrevistas que nós fizemos, nós conhecemos pessoas que procuraram emprego e não encontraram, não são vagabundos, são pessoas que não querem viver das migalhas do Estado. E é importante também frisar um ponto, Isabela, e aqui eu termino. Quando o governo oferece o auxílio emergencial, ele não está oferecendo uma dádiva, não é um ato de generosidade, é uma obrigação. Os nossos impostos são pagos para que o Estado brasileiro distribua renda de maneira que, numa crise como essa, nenhum cidadão brasileiro passe fome. É inaceitável que agora vivamos diante de um quadro como esse. Milhões de famílias brasileiras não sabem como farão, repito, para botar o pão à mesa a partir de janeiro de 2021. Eu entendi o que você disse quando a chapa, você fala, está quente, é uma questão até de uma questão de segurança, não é isso? Da segurança dos comércios e tudo mais, não é isso, Antônio? É isso que a gente está falando, né? Olha, Isabela, a fome tem pressa, Isabela. A fome tem pressa. Olha, eu de modo algum quero passar um script, sabe, de uma tragédia social. Agora, nós precisamos entender que essas pessoas não ficarão de braços cruzados. Elas comem, né? Elas precisam comer, né? Eu falo sobre isso com muita relutância. Teve pessoas até que me aconselharam a não tocar nesse assunto, mas seria uma irresponsabilidade minha não falar sobre, eu diria, a consequência para a área da segurança pública do fim do pagamento do auxílio emergencial. Olha, repito, são 54 milhões de brasileiros vivendo com R$450 por mês, 13 milhões vivendo com R$130 por mês, 14 milhões de desempregados, mais 13 milhões que nem procurar emprego fizeram. Alguns estimam que 40 milhões de brasileiros, quer dizer, que poderiam estar no mercado de trabalho, sabe, que poderiam estar exercendo alguma espécie de atividade profissional, encontram-se desempregados. E uma nação que está entre as 10 mais poderosas economias do planeta e que, ao mesmo tempo, está em 9º lugar em termos de desigualdade social, Isabela. Isso é uma iniquidade, é um país muito desigual, é um país acostumado com a concentração de riqueza e que convive muito bem, sabe, com a desigualdade, com a miséria, com a fome, com o abandono. Nós não podemos deixar que tal aconteça, Isabela. O nome disso é indiferença. Só para eu te agradecer aqui a sua participação, te desejar um feliz ano novo. Eu costumo, o termômetro de um quadro que eu tenho no meu programa, que é o quadro Apela Aí, eu sempre costumei resolver sonhos, muitas vezes pedidos, é óbvio. E de repente 2020 não tem vagabundo nesse país. É óbvio que vai ter em qualquer lugar, vai ter vagabundo, mas a maioria é de pessoas que elas querem ter orgulho, querem acordar e ganhar o seu sustento. Deixa o Antônio aqui comigo, por favor. E eu vou te contar rapidamente aqui, ontem, o pedido que me fizeram, sabe, Antônio? Eu até esqueci de você, mas eu até vou te pedir. Essa semana já me pediram cama, já me pediram arroz com feijão para a ceia. Então, essas coisas que a gente sabe que você também recebe, a gente vai ficar devagando. Mas ontem um rapaz me pediu, porque ele foi assaltado no meio da rua, levaram, para quem não conhece, o burrinho sem rabo. Sabe aquele caminhãozinho para entregar
carregar nas costas para entregar, para pegar reciclável e sair entregando, aquele carrinho mesmo que a pessoa carrega na rua. O cara me fez esse pedido para ele trabalhar, para ele ganhar e levar comida para 3 filhos dentro de casa. Então é desse brasileiro que a gente está falando. É desse brasileiro que a gente está falando. Obrigada, Antônio. Um feliz ano novo. Vamos conversar, tentar fazer a nossa parte aqui, que é isso.